E aí, Thales? Tá ouvindo direitinho? E esse headset gamer aí? É um headset gamer ou eu Nada, tô pra estudar. enganado? Pra É estudar. para estudar? Olha lá, É, hein? Como é que é? eu não Você tá pude participar. entrando, mas você joga algum joguinho, Thales? Jogo às vezes pra descontrair, né? Uns quarentena aí, O estudando, que sou que você igual um joga? maluco. Às vezes eu jogo LOL, umas paradas assim, só pra passar um pouco de raiva depois dos estudos. E esse sotaque aí é do Rio de Janeiro? É, Você tá no Rio? sim, sim. Bacana. E qual cidade? Eu sou aqui de Queimados, Queimados. Deixa eu ver onde que fica aqui no mapa. Me dá uma noção aí de onde fica Queimados. na Nova Fica Iguaçu. perto de onde? Conhece Nova Iguaçu? Queimados, Rio de Janeiro. Isso. Conheço, nós já fui em Nova Iguaçu. Não, Poxa, é aí fica perto. longe da praia. É, infelizmente. É depois de Nova Iguaçu, né? São João do Meriti, Nova Iguaçu, aí depois. Isso. Ah, beleza. Entendi, então. Me fala uma coisa. A nossa live agora, Thales, ela tem um tema aberto. E quem define o tema é quem entra para participar. Então, eu vou separar aqui uns 10 a 15 minutos de orientação, de tutoria pedagógica individual. E aí a gente vai trabalhar algum tema aí que está tirando seu sono, vamos dizer assim. Como é que eu posso te ajudar aí? Me fala aí. Sobre as exatas, assim, partindo para a área de matemática, eu sempre tive gosto e um pouco de facilidade com matemática. O meu problema é que, por exemplo, no vestibular do Enem, como foi falado, a gente se depara com questões que tomam muito tempo da gente. No vestibular que a gente precisa de velocidade nas questões. E o meu maior problema quando eu travo é quando vem aquelas questões, por exemplo, de conversões que, poxa, tem tabelas enormes. Não tem muita saída. Você tem que, até onde eu sei, você tem que ficar fazendo conversão por conversão. Por exemplo, uma questão do ano passado, você tinha que converter moeda, tinha uma tabela gigante. Aí você tinha que ver qual que era mais vantajoso pro cara. Como é que eu resolvo esse tipo de questão? Que o cara me dá uma tabela gigante, eu tenho que analisar o que é vantajoso, o que não é. Como ganhar velocidade nesse tipo? Entendi, entendi. Cara, entendi o que você está perguntando. Tem duas saídas aí, né? A solução que eu vejo assim na minha cabeça são duas saídas. A primeira saída é que uma questão dessas, quando você lê o enunciado, você já identifica que ela vai dar um trabalhão, certo? E se ela vai dar um trabalhão para você, ela vai dar um trabalhão para todo mundo, em geral. Então a primeira coisa que eu recomendo que você faça é pular essa questão. Pula essa questão e vai para outra, porque ela não é a maioria, entendeu? Quando você entra numa prova, a pessoa que montou a prova no final, sempre tem alguém ali que dá uma olhada final na prova. E essa pessoa faz a prova, em geral. E ela faz uma conta que é mais ou menos assim. O aluno vai demorar 50% a mais de tempo do que eu vou demorar para resolver. Então, por exemplo, se eu vou demorar 2 horas para resolver a prova, eu que estou montando a prova, eu vou assumir que o aluno vai demorar 3 horas, que é 50% a mais. Tá? Então eu vou colocar ali umas questões mais longas e umas questões mais curtas. Então a primeira coisa que você faz é pular essa questão, para você poder fazer o máximo de questões. Você não precisa acertar todas. Se você acertar mais de 40, cara, você está muito na frente do resto da galera e você não vai encontrar mais do que 5 questões assim, entendeu? Na prova. Esse é o primeiro passo. Então, a primeira coisa é pular. Como que você vai treinar isso? Fazendo provas antigas. Né? E fazer provas antigas também é o jeito de você aprender a resolver questão desse tipo mais rápido. Então, você tem que fazer provas antigas para você treinar essas questões. E o que eu vou te falar agora, você só vai incorporar mesmo treinando. Quando você tiver treinado nessas questões, você vai notar, e isso demora para ser construído, demora, sei lá, você tem que fazer pelo menos uns 5 anos de provas antigas, fazer pelo menos umas 20 questões assim, entendeu? Você vai notar que a resposta geralmente está no próprio enunciado. Você não precisa olhar toda a tabela. Então você vai aprender qual parte do enunciado que você precisa ter mais atenção
para achar a resposta. Então vai ter uma pergunta lá no enunciado que já vai te dar um indicativo da resposta. O enunciado vai ter dados que você vai usar e que vão reduzir o número de informações que você tem que usar para um outro número muito restrito e vão, inclusive, apontar para você onde você tem que ir na tabela. É muito comum aparecer no Enem uma questão que tem uma tabela com 5 linhas e 6 colunas, ou 5 colunas e 10 linhas. É uma tabela grande, ó. 5 vezes 10 são 50 itens para você analisar, concorda? É muita coisa. Mas no enunciado, ele vai te dar algum indicativo da coluna que você deve avaliar e da linha que você deve avaliar. Isso numa questão normal. Se a questão for mais difícil, ele vai te dar um indicativo da coluna que você deve analisar ou da linha, e aí com o raciocínio lógico você vai escolher qual linha ou coluna que você precisa analisar para completar a sua resposta. Entendeu? Sim. Então tem duas coisas. Primeira coisa, encontrou uma questão grande dessas, mesmo que você esteja treinado, pule. Porque você vai poder, principalmente se for no início da prova, que seu cérebro não está aquecido ainda. Então você pula e deixa ela mais para o final. Porque tem questões que você não vai resolver na prova. Né? Aí daqui a pouco eu vou te dar uma dica, assim, uma sacada matadora que me ajudou muito e que eu percebi rápido e que me ajudou demais a ter um desempenho muito alto na prova, nas provas. Então o primeiro passo é esse, pula a questão que for muito grande. Bruno, eu preciso treinar para resolver essas questões, porque eu quero cobrir todas as possibilidades, e você está certo fazendo isso. O jeito de treinar é você pegar provas antigas do Enem. Hoje a gente já tem aí disponível um banco de 10 questões, de pelo menos 10 anos, você consegue achar no próprio site do INEP, você acha os cadernos de questões e você acha as respostas também. As resoluções você pode buscar, por exemplo, no quadro tem uma seção lá que chama Quadro Resolve, é quadro.com.br/gabarito. Nessa seção você tem resolução de praticamente todas as questões do Enem, e do ITA, do IME, da USP, da Unicamp, da Unesp. Então tem as resoluções lá. Tá? E você pode comentar a questão pedindo resolução também, se você quiser. Isso tudo que eu estou te falando é gratuito, aberto na internet. Tá? Então, assim, aí você precisa treinar essas questões. Quando você estiver treinando, você vai aprender a tirar do enunciado só aquilo que é necessário. Usando um jargão aí, você vai aprender a separar o joio do trigo, entendeu? E aí, qual conclusão que você vai chegar? Você vai chegar à conclusão de que nem todos os dados do enunciado são úteis para resolver a questão, são necessários para resolver a questão, e você vai enxergar no enunciado o comando, e vai estar muito claro isso, você vai começar a perceber o comando dizendo qual coluna ou qual linha, ou às vezes os dois, que você deve encontrar, entendeu? Ou qual unidade, por exemplo, se o problema... Ontem eu resolvi uma questão que ela queria a resposta em reais. E no enunciado ela dava informação em centavos. E dava informação em litros. E dava informação em reais. Eu não li o enunciado direito. Então eu não percebi que no final ele me pedia a resposta em reais. Porque se eu tivesse percebido, naturalmente, depois de treinar, eu iria converter aquele número em centavos para reais. Ou seja, eu ia dividir por 100. Entendeu? Então, assim, 50 centavos é 50 dividido por 100. E aí a minha resposta ia sair muito mais rápido. Mas por que eu cometi esse erro? Porque eu, atualmente, não tenho treinado para resolver as questões do Enem. Se eu pegar uma prova de matemática do Enem para resolver agora, depois que a gente acabar de conversar, eu não vou acertar todas as questões. Eu vou acertar num tempo ali de 2 horas, eu garanto que eu acerto pelo menos umas 38. Se eu fizer isso hoje. Agora, se eu fizer isso todos os dias, pelos próximos 7 dias, ou pelas próximas 7 semanas, se eu fizer isso todas as semanas, pelas próximas 7 semanas, na 8ª semana, eu tenho certeza que em 2 horas eu consigo acertar a prova do Enem de matemática todinha. Ah, Bruno, porque você é treinado, é isso, é aquilo? Não, não é.
Aliás, porque você é isso, você é aquilo, você estudou nesse lugar, você tem essa preparação, você tem essa cabeça. Não, não é por causa disso. É porque eu treinei, entendeu? Só que assim, qual que é a minha diferença para a maioria dos estudantes? É que, primeiro que eu já tenho quase 40 anos, né, de idade, então eu passei pelo menos aí uns 5 anos da minha vida treinando para resolver questões, né? Que eu treinei sério mesmo. Foi 1 ano e meio, 2 anos de preparação, 1 ano e meio de cursinho, mais o tempo que eu estava no ITA, que eu dava muita aula particular, então eu tinha que treinar para resolver as questões, mais o tempo que eu dei aula, então eu tinha que treinar. Então, assim, eu tenho muito tempo de treinamento acumulado. Certo. Mas treinamento recente eu não tenho. E aí, nesse ponto, vocês podem ganhar de mim, entendeu? Porque vocês têm treinamento recente. E aí o seu treinamento recente vai ganhar de mim. Então, se você começar a treinar agora, uma vez por semana, fazer aí umas 40 questões de matemática do Enem, umas 45, fazer uma prova por semana, quando chegar lá no final do ano, você já vai estar assim, muito treinado. E não tem problema você fazer mais de uma vez, entendeu? Você faz, sei lá, os últimos 15 anos do Enem, aí depois você faz de novo. Você pode pegar questões da UFMG também para treinar matemática, que geralmente vai ter esse tipo de informação confusa. Pega a questão da Unicamp, O FMG e Unicamp. o vestibular. O FMG antiga, Unicamp, o FPE já é mais direto. Né? Pega umas questões da Federal de Santa Catarina antigas, pega da UNB, que são bem confusas, assim, sabe? Difícil mesmo de analisar. Pega da VUNESP também, que vai ter questão boa, que é quem faz o vestibular da Unesp, mas um monte de vestibulares. Então, assim, você consegue ganhar essa velocidade treinando. O único jeito de ganhar velocidade é treinando. É tipo o jogo aí. Cara, tem quanto tempo que você joga LoL? LoL é League of Legends, né? 1 ano, por aí. 1 ano. Eu nunca joguei. Nunca joguei. Se eu começar a jogar hoje, qual é a chance de você me dar uma surra depois de amanhã? Olha, não é muito grande não, hein? Hã? Não é muito grande não, mas... Eu nunca joguei, entendeu? Provavelmente você vai acabar comigo. Mas se eu ficar jogando durante 2 anos direto e você continuar jogando, aí a surra daqui 2 anos não vai ser tão grande. Por quê? Porque eu vou ter treinamento e eu já vou ter aprendido os atalhos, entendeu? Tem mais jogo, uma dúvida. Beleza, manda aí. Sobre o TRI, né? O TRI de matemática, a gente sabe que a curva do TRI é bem alta. Então você não precisa ter uma grande quantidade de acertos para chegar ali em uma pontuação relativamente boa, dependendo do curso que você quer. Isso, de matemática. E aí, por exemplo, para o cara que conhece o TRI da prova de matemática ele é bem diferente. E aí, por exemplo, fazendo a prova, eu pelo menos, eu fico nessa dúvida. A questão fácil, o que é vantajoso? É eu pegar a questão fácil que é rápida, eu ficar entre uma média ou uma fácil que é grande? Porque a prova se resume a tempo, né? Então, o que é mais jogo nesse projeto de prova, nessa estratégia? Existem as fáceis, que são realmente fáceis, você resolve em menos de 1 minuto, mas tem as fáceis que demoram muito, tem as médias que você perde um tempinho pensando, tem as difíceis. Como prosseguir assim? Tá, essa pergunta é muito boa, né? Por quê? Porque a gente não sabe o que é a TRI, é uma caixa preta. Eu duvido, eu desconfio fortemente que nem o governo saiba o que acontece. Nem ele não sabe direito. Nem sei porque que ele usa a TRI. Ele não deveria usar a TRI, né? Mas ele quis usar. Depois a gente pode até discutir mais sobre isso. Mas enfim, da TRI, como que você vai trabalhar? Cara, toda prova do mundo tem 3 tipos de questões. Questões fáceis, médias e difíceis. E essas questões, elas dependem do referencial. Qual que é o referencial? É você. É o seu nível de conhecimento. Então, uma questão que é fácil para você não vai ser necessariamente fácil para o seu concorrente. E uma questão que é difícil para o seu concorrente não vai ser necessariamente difícil para você. Né? Dito isso, o que você tem que fazer? Você tem que acertar todas fáceis. Porque numa média, as fáceis são fáceis para todo mundo. Se você acerta todas as médias e erra algumas fáceis, a TRI ela está organizada de um jeito que o governo fez, que o algoritmo entende que você pode ter chutado aquelas questões, entendeu?
Então, uma pessoa que tira 38, ela vai ter uma nota diferente de outra pessoa que tira 38. Duas pessoas só vão ter a mesma nota na prova se essas pessoas marcarem as mesmas questões. Do mesmo jeito, entendeu? Então, o que você tem que fazer é assim, foca em resolver as questões que são fáceis para você, né? E que são as fáceis, mesmo porque você não tem como você saber o que é fácil para os outros. Então, a estratégia que você tem que seguir é resolve aquelas questões que são mais fáceis para você, ou seja, as mais rápidas. Porque o tempo, ele influencia no nível de dificuldade da questão. Então, uma questão que é demorada, ela não é tida como fácil e demorada, ou difícil e demorada, ou mediana e demorada. Ela é difícil, porque demora. Entende? Dá trabalho. É mais por aquele exemplo que eu acabei falando, por exemplo, conversão. É um tipo de questão assim, relativamente fácil, você precisa saber converter, mas às vezes você perde um tempo, entende? E às vezes Então, tem uma questão de um nível de dificuldade maior que acaba sendo tido como média. Então essa é média mesmo. O tempo tem um fator determinante, entendeu? O tempo, ele é um fator determinante no nível de dificuldade da questão. Então, assim, se você pegar as questões, o que você tem que fazer é resolver as questões que você sabe resolver bem rápido. Por isso você não pode querer resolver na ordem. Isso eu acho que você já aprendeu pelo que você está falando. Você vai procurando as questões fáceis na prova, não é isso que você faz? Isso. Pronto, então isso aí você está ok, isso aí está jóia. Você vai resolvendo as questões, depois você volta. Tem até um evento que eu faço de vez em quando, uma palestra que eu dou na internet, que eu ensino a estratégia de prova. Não sei se você já viu algum. Não. Que as questões sofrem metamorfose. Já ouviu isso? Ainda não. Cara, é o seguinte, ó. Anota isso aí. As questões sofrem metamorfose na prova. Por quê? Porque quando você entra numa prova, o seu cérebro está num nível de aquecimento. Quando você está no meio da prova, ele está num nível de aquecimento diferente. E quando você está terminando, ele está no topo, assim. Ele está pegando fogo mesmo. E aí, o conhecimento para resolver as questões, ele está organizado no seu cérebro em algum lugar, que a gente não sabe exatamente onde é. Tá? Não precisamos entrar nesse detalhe aqui. Mas o importante é saber que ele está guardado em algum lugar, como se fosse uma memória de computador. Está aí no seu HD, entendeu? E aí, para você resolver um problema, o que é que precisa acontecer? Aquele espaço no seu cérebro, onde tem o conhecimento necessário para resolver aquele problema, precisa ser acessado. Tá? Então, assim, o seu HD precisa começar a girar, entendeu? Então, no início da prova, é muito comum você não saber resolver muitas questões. E aí você vai pulando. À medida que você vai lendo a prova, e é bom você dar uma passada rápida de pelo menos uns 5 minutos na prova antes de começar a fazer, à medida que você vai lendo a prova, o seu cérebro começa a acessar os locais onde estão guardadas as informações associadas ao assunto de cada questão. Né? E quanto mais tempo você passa ali relacionando com a prova, maior é a velocidade do seu cérebro de pegar essa informação e trazer para um nível de consciência. Então, acontece muito de você começar a fazer a prova, pular uma questão que você não sabe nem resolver, e na segunda passada da prova, aquela questão se torna óbvia para você, entendeu? Ou seja, na primeira passada ela era uma questão difícil, na segunda passada ela virou uma questão fácil, ou seja, ela sofreu uma metamorfose. Ela deixou de ser uma questão fácil e virou uma questão difícil. Esse é um dos segredos assim, que impactam muito na aprovação. E o aluno só descobre isso, só aprende isso com muito treino, fazendo muitas provas antigas, fazendo muitos simulados. Entendeu? Certo. Então, por isso é importante você ter isso em consciência. Bruno, o que eu faço? Eu procuro as questões médias, eu procuro as questões fáceis, as difíceis, para tirar uma nota boa no TRI? Nada disso. Você vai fazendo a prova procurando sempre as fáceis. E tendo consciência de que algumas questões difíceis vão sofrer metamorfose.
Isso te ajuda até a ficar calmo na hora da prova. Porque você passa por uma questão difícil e ao invés de você ficar nervoso, você pensa assim, cara, peraí, essa questão aqui, daqui a pouco ela pode se transformar numa questão fácil. Deixa ela aí, vou passar para a próxima. Entendeu? Sim, sim. Beleza? Beleza, era só isso. Obrigadão, Bruno. Eu que agradeço, um abraço para você e bons estudos. Obrigado. Oi. E aí, Lucas? Opa, beleza? Beleza? Como é que você tá? Tô bem, e você? Tudo jóia. Não consegui identificar seu sotaque. Mineiro. Ah, é? De onde você tá? Onde que você Governador mora? Valadares, Minas Gerais. Olha, e aí? O idioma... Eu morei em Conselheiro Pena, conhece? Conheço. Já fui lá. Eu morei em Conselheiro Pena quando eu tinha 18 anos, que eu fazia estágio aí na Vale do Rio Doce, A do Vale. curso técnico. A Vale é grande, né? Muito. Uma das maiores da região. Antigamente, então, antigamente chamava Vale do Rio Doce. Aí é fresquinho, né? Não. Tô vendo que você tá até de agasalho. Mas aqui, nessa época do ano tá um pouco fresquinho, mas você tá doido, é muito quente aqui. É muito quente, né? Normalmente é muito quente, mas hoje mesmo tá mais tranquilo. Mas você tá doido, é muito, mas muito quente. Chega até... Lá em... Chega até quanto? Teve uma vez, tipo assim, a gente fez, o legal daqui é que dá para testar os experimentos que a gente vê nos exercícios física. Fulano de tal colocou um copo com água para deixou o morno assim, aí na hora que a gente foi embora a água, que é muito quente. Na época que eu morava em Conselheiro Pena, tinha muita gente que ia para os Estados Unidos, né? E aí tinha gente que queria até mudar o idioma da cidade para inglês. Esse movimento chegou em Valadares ou não? O apelido dos valadarenses na região é Valadólares, de tanto que tem valadarense que vai para os Estados Unidos trabalhar, aí volta, busca família. É muito comum. É muito comum, né? Uhum. Mas me diga aí, Lucas, qual é o vestibular que você vai prestar? Prestar ITA no final do ano. ITA e IME. Você viu que saiu a data do ITA hoje aí, né? Vi. 20 de novembro. Tá mais perto do que eu esperava. Foi antes do que você imaginava? Porque todo mundo tava falando que previa que fosse mais na mesma data e teve esses negócios do Covid, né? Que aí talvez adiantaria, mas acabou que veio mais para perto, né? Aí muita gente estava apostando em ser mais longe e foi surpreendida. Mas eu tô estudando, até tem a plataforma do quadro. Obrigado, seja bem-vindo. Eu gostei muito da plataforma. Eu só tenho Eu entrei justamente para pedir um pouco de orientação, já que você está dando orientação sobre. Beleza. Não, eu sigo na plataforma uma lógica de fazer as aulas. Tem as aulas gravadas, as listas e depois tem as aulas ao vivo, que seriam, segundo o coordenador, aulas de aprofundamento. Isso. Você acha que seria mais válido eu fazer todas as aulas normais, as listas, e depois voltar nessas aulas aprofundadas com provas do ITA antiga, mais para a segunda metade da preparação, mais para o final? Acho. Acha mais válido isso? Acho sim. Deixa eu embasar melhor a minha resposta aqui. É a primeira vez que você tenta o ITA? Sim, mas eu tenho uma base muito boa de ensino médio. Então eu acho, sabe por quê? Eu acho que você tem que fazer o seguinte, não sei se você já está fazendo isso. O que eu acredito que você tem que fazer, e que eu recomendo que você faça faz as listas, faz a lista. Uhum. Se você tiver dificuldade, você assiste a aula normal, entendeu? A aula gravada. Se você não tiver, se você acertar a lista toda, você já pula para a lista da frente. Entendo. Para você dar uma acelerada. Aí você vai lá e faz os simulados sempre na data, e essas aulas de aprofundamento, você faz a aula de aprofundamento agora, quando ela vier com uma lista. Eu sei que algumas aulas de aprofundamento da turma ITA vêm com uma lista de aprofundamento, e outras não.
Então, assim, eu recomendo que você participe dessa aula se ela vier com uma lista de aprofundamento. Entendo, entendo. Entendeu? Aí, ela vindo com essa lista de aprofundamento, você vai lá, faz a lista antes da aula e assiste a aula depois de você ter feito a lista. No caso, em paralelo, então. Eu faço... Pode ir tocando junto, entendeu? Porque, pensa comigo, você falou que você tem uma base bacana do ensino médio, certo? Certo. Então, você provavelmente não vai precisar assistir todas as aulas gravadas. Uhum. E vai te sobrar tempo. E você acha, então, mais vantajoso, então? Pular, não pular, mas, tipo, os que você acha, não é muito... Você já tem uma base boa, você deixa de lado e vai direto para os exercícios, no caso, para as listas. Isso, exatamente. Exatamente. Você resumiu, você sintetizou perfeitamente. Tem uma base boa, vai direto para os exercícios. Se você tiver dificuldade, aí você volta. Entendeu? Agora, tem um negócio aqui, eu nem vou abrir a plataforma para não correr o risco de te constranger. Redação, como é que você está? Além de ter uma base boa, eu também faço as redações. Eu mando as redações. Você está fazendo quantas por semana? Uma. Uma. Tá bom. Você acha que dá para fazer mais uma? Dá? Tranquilo. Eu tô por conta disso. Eu tenho o EAD da minha escola, mas eu basicamente abandonei esse EAD. Tô só estudando pro ITA. Entendi. Então, cara, faz o seguinte. Faz 2 redações por semana. Porque eu vou te falar uma coisa. A galera que passa no ITA... E eu posso falar isso porque eu passei, eu sei. E eu estudei com os caras lá, entendeu? E assim, tinha um cara... Vou te dar um exemplo. Tinha um cara que estudava comigo, que a gente foi fazer um laboratório de física. Primeira aula no laboratório de física era para trabalhar com medidas e incertezas. Né? Então tinha que calcular a medida com incerteza de 2, 3% e tal, e a gente tinha que fazer aquilo ali na mão. Esse cara chegou para a aula com um programa de computador pronto no disquete para fazer todas as contas. Ninguém sabia programar na época. E o cara já sabia. O cara fora de série, entendeu? E a gente terminou o lab super rápido, aí foi escrever o relatório. Fez todos os experimentos, fez de formas diferentes, e aí foi escrever o relatório. Aí, quando escreveu o relatório, o professor falou, tem que ter muita atenção no relatório, porque eu vejo que vocês escrevem com muito erro, e vocês precisam aprender a escrever direito. Aí, a gente escreveu o relatório lá, né? Todo mundo escreveu um pedaço, depois a gente foi revisar. Esse cara, dos mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Para você ter uma ideia, esse cara hoje, ele é diretor comercial de equipamentos militares. Ele trabalha na Thales, que é uma empresa que vende equipamentos militares para o mundo inteiro, entendeu? Então esse cara viaja o mundo inteiro e conversa com o governo, e ele trabalhava antes numa empresa onde ele fazia míssil, né, de longo alcance, guiado por temperatura. Então é um cara assim, muito fora do normal. Aí esse cara escreveu possível com U no final. Então assim, e não era só esse erro que tinha no relatório dele. Então a galera que passa no ITA é muito fraca de português. Conclusão, se você for bom em português, você vai sair muito na frente dos outros, entendeu? Uhum. Porque para você conseguir se diferenciar da galera que passa em exatas, não é muito fácil. Agora, em português, cara, é muito fácil. É muito fácil você tirar uma nota máxima na redação. Por quê? Porque a galera escreve tão mal, o corretor está acostumado a ler tanta redação ruim, que quando ele vê uma redação boa, ele fica assim, caramba, esse cara escreve muito bem. Entendeu? Então ele te dá a nota alta sem medo, porque o resto da galera é muito fraca. Eu costumo dizer que antes... E quando eu fui eliminado do ITA a primeira vez, foi em português, que eu era muito ruim. Então eu costumo dizer que eu era analfabeto. Aí quando eu fiquei semi-analfabeto, eu passei. Entendeu? Entendi. Então você acha então, assim, essa redação seria pode falar. uma boa forma de contornar, por exemplo, muitas vezes a pessoa que tem muita vantagem numa matéria. Por exemplo, você deu o exemplo do menino aí que era que sabia programar, que ele era muito inteligente e exato, mas, por exemplo, ele tinha uma falha em redação. Então, você acha que
uma preparação mais equilibrada, dando até ênfase nessa redação, ia ser melhor do que só sair focando em exatas? Muito melhor. Faz as exatas para você ficar ali numa média de pelo menos uns 8 em 10 nos simulados, né, nas listas. As listas é bom você tirar mais de 90%. Nos simulados, se você tiver uma média ali nas exatas de 8, a chance de você conseguir um resultado bom é grande, principalmente se você tiver acima de 8 em física, você vai ter um desempenho bom. A matemática do ITA está muito manjada, então está muito fácil ultimamente. Você tem que ter uma média muito alta. Agora, português, cara, a galera é muito fraca. Muito fraca. Ó, e eu fui no vestibular do ITA, logo quando eles mudaram para essa prova aí de 60 questões. A primeira vez que fizeram, eu fui lá no vestibular e eu conversei com uma professora que participa da banca. E ela estava tão incomodada, e parece que não é só ela, pelo que ela falou, não era só ela. Eles estavam tão incomodados com o nível em humanas, e aí inclui linguagens, da galera que entrava, que eles estavam cogitando, isso era cogitado há uns 2 anos, tá? Não estou dizendo que eles vão fazer, não, longe de mim. Mas numa conversa assim, de informal, eles estavam cogitando colocar história, geografia e biologia na prova. Para pegar pessoas com um conhecimento mais diverso, entendeu? Entendi. Então, assim, o pessoal lá está buscando muito gente que sabe se comunicar, gente que sabe se posicionar. É uma necessidade do ITA, ele quer esses profissionais, porque o objetivo do ITA é formar grandes engenheiros de concepção, que vão liderar a geração deles no ramo de engenharia, né? E para isso ele precisa de cidadãos completos. Então ele não vai aceitar mais a galera que não sabe se comunicar. Entendi. Antigamente aceitava. Pode ir. Entendeu? Manjei. Obrigadão, Bruno. Beleza? Cara, obrigado, eu que agradeço. Foi muito bom conversar com você. E a gente vai se falando aí, tá bom? Tranquilo. Valeu.